programa de hoje começou como se não fosse dar em nada. Spoiler, deu. Mas antes de ir pra treta monstra que aconteceu no fim do programa, bora conversar sobre o que rolou na edição. O primeiro destaque foi o Bill comentando com a Medrado que tem duas pessoas que ele tem certeza que vai votar nele. Segundo ele, será o MC Gui e a Aline. Eu só não entendi ele conversando sobre isso com a Medrado. Será que tem uma nova aliança nascendo aí? Quem assiste o pay-per-view já tinha visto o Vitor criticando o Nego por ter falado da orelha da Dai. E a edição mostrou isso, inclusive com o Vitor dizendo que não vale tudo pra ganhar o jogo. Já o novo fazendeiro disse que já percebeu mudança em algumas pessoas depois que ele chegou ao poder. Mas esse momento na edição foi tão rápido que ele nem chegou a falar quem eram essas pessoas. Inclusive, parece que a edição tem muita coisa pra mostrar e tudo que é mostrado é em pequenos cortes. Outra coisa pra falar do fazendeiro é que ele assumiu rápido as suas responsabilidades. Ontem, assim que o toque da baia tocou, o Nego desceu, sem nenhum balde na mão. Até perguntaram onde estava e ele disse que já estava na baia. Só que na verdade ele tinha esquecido o balde lá na cozinha. Lá na sede, imediatamente o Gui viu o balde e ficou perguntando de quem era. Enquanto isso, o Borel foi lá na baia procurar o tal balde e não achava de jeito nenhum. Foi aí que ele contou com a ajuda do fazendeiro que levou o balde pra ele lá na escada. E fez questão de dizer que mal tinha assumido o posto e que já estava cuidando de animal. Eu não vejo necessidade nessa altura do jogo do povo ficar ofendendo. Principalmente os animais. Ainda sobre o negro, depois que o sinal tocou, ele ficou na escada conversando com o Thiago. O corte na edição foi tão curto que pareceu que era nada com nada. Mas o que ficou claro foi a acusação que ele fez, de que a Dai está manipulando o jogo. No outro dia, na hora de dividir as tarefas, o Bill disse que as atividades mais pesadas deveriam ficar com os homens, e as mais leves, tipo lixo, com as mulheres. O fazendeiro se impôs, dizendo que as mulheres já estavam pedindo para ficar nos animais, e no final das contas, permaneceu à vontade dele. Inclusive com o Bill no lixo. Depois teve mais uma coisa da edição que não deu pra entender nada. O Vitor e o Bill conversou com o Erasmo por conta de uma brincadeira que ele fez com a Lisiane. Não deu pra entender que brincadeira é essa, porque na hora do flashback a edição colocou vários pis. Mais tarde o Erasmo foi conversar com ela sobre, mas também como foi um corte curto, não deu pra entender muita coisa. E de novo, não é a primeira vez que a edição coloca algo sem contexto que não dá pra entender nada. Nessa primeira semana, a responsabilidade dos cavalos ficou com a Medrado. Porém, quando o primeiro sinal tocou, ela estava se maquiando. O fazendeiro Gui fez questão de buscar ela lá no quarto, e ela não curtiu muito isso. Outro estresse do fazendeiro foi com o MC Gui, que pediu para o fazendeiro pegar mais leve, já que era a primeira vez que eles estavam cuidando dos bichos. E o fazendeiro falou que ia ser assim mesmo, para todo mundo fazer o certo. Inclusive a vaca deve ter concordado porque subiu em cima do MC. Ontem eu falei que tinha até esquecido que o paiol existia, mas na edição de hoje eles garantiram conteúdo. Isso porque eles fizeram uma brincadeira de tribunal com algumas placas. Na brincadeira, o Alisson e o Krauk disse que a Má não era apta a participar do programa, porque ela não se posiciona e é quieta. O que acabou gerando um climão entre os quatro. Mais tarde, o Krauk tentou tocar uma ideia e resolver a situação. Mas não rolou e ele chegou até a desistir de conversar com a Má, porque ela estava bem reativa. Até que chegou a hora da famigerada atividade, que valia um carro zero. A primeira parte era um sorteio. Cada sorteado escolhia uma pessoa para eliminar da dinâmica. A primeira sorteada foi a Valentina, que escolheu eliminar a Marina. A segunda sorteada foi a Dai, que escolheu eliminar o Bill. Mussuzinho eliminou a Erika. Solange eliminou o Rico, que logo de cara já disse que agora tinha alguém pra votar. E ele garantiu que isso não era uma simples brincadeira. Até que alguém falou que ela estava na baia, ou seja, ele não vai poder votar nela. Ela respondeu que tinha intuição e por isso eliminou ele. Em resposta, ele pediu pra ela se preparar. A dinâmica seguiu, cada um ficou no seu lugar, mas na primeira oportunidade que eles tiveram, teve mais bate-boca. Mas agora bora voltar pra dinâmica. Vitor eliminou a Lisiane. Ela reclamou que ninguém deixa ela jogar. Medrado eliminou o Erasmo. MC Gui eliminou o Nego. O Dinho foi sorteado e ficou pensando um tempão, até que ele apontou pra Aline e disse que tinha esquecido o nome dela. Mas de qualquer forma, ele eliminou ela. A Tati eliminou a Medrado. E o Erasmo deu uma zoada, já que foi ela que eliminou ele. O Gui foi sorteado e na hora de eliminar, pensou e acabou eliminando o Vitor. A segunda fase também foi por sorteio. A diferença era que o sorteado escolheu um presente para dar para alguém que ainda estava no jogo. E o pulo do gato estava na panela de pressão. Quem terminasse com ela levava um carro zero para casa. Nessa segunda fase sobrariam 3 que seriam eliminados. A primeira sorteada foi a Dai, que escolheu um porco e deu pra Tati. Valentina deu uma moringa pro Thiago. MC Gui deu um ovo gigante pro Dinho. Thiago deu uma panela de pressão pra Valentina, que vale lembrar
era o objeto que garantia o carro. Mas eles não sabiam. Gui Araújo deu um saco de café pra Milady. Milady deu leite pro Gui. Mussuzinho deu uma chaleira pra Solange. Os objetos acabaram. E sobraram Dai, Gui e Mussunzinho, que foram eliminados. A terceira etapa era de trocas. Também teve sorteio, mas dessa vez foi de cores. Cada cor definia um comando a ser executado pelo participante. É claro que começou pelo número 1, vulgo Tati. Ela escolheu a Dai pra voltar pro jogo com a caixa de presente. Thiago teve que trocar alguém que estava no jogo por um já eliminado. Ele demorou e disse que parecia que era frouxo e que até dava vontade de chorar, mas acabou eliminando a Milady e trazendo o nego de volta pro jogo com um saco de café. Dinho trocou os presentes da Solange e Valentina, e a panela de pressão ficou com a Solange. Valentina eliminou a Solange e quem ficou com a panela de pressão foi Amedrado. Nego trouxe de volta pro jogo o Erasmo, que ficou com a bota. Gui resolveu trocar a Moringa pela caixa de presente, e os afetados foram Dai e Thiago. Medrado trouxe de volta pro jogo a Aline. Todas as trocas foram feitas, e aí chegou a hora de revelar o que cada objeto dava de presente. Dentro da leiteira do Gui tinha 8 mil reais. Dentro do porco da Tati tinha 3 mil reais. No saco de café do Nego tinha 9 mil reais. No ovo gigante do Dinho tinha 10 mil reais. Já na caixa de presente do Thiago tinha 5 mil reais. O Erasmo ficou com a bota, que tinha 7 mil reais. A Moringa da Dai tinha dentro 4 mil reais. A chaleira da Valentina tinha 6 mil reais. Nesse ponto só faltava revelar 2 presentes, o da Medrado e da Aline. E aí a Galisteu disse que ia dar a oportunidade delas trocarem. Elas ficaram pensando enquanto foram pro intervalo. Durante esse intervalo teve uma discussão entre o Rico e a Solange. Ele disse que não tinha xingado ela e muito menos dito palavrão direcionado pra ela, até que disse que ela era podre mesmo. Ele disse que ela ia conhecer ele. Ela disse que tava de boa e que não queria conhecer ele de jeito nenhum. Ela chamou ele de feio e ele chamou ela de velha. E os dois ficaram repetindo isso o tempo todo, durante todo o intervalo. Foi aí que a Solange disse que ele nem olhava pra cara dela desde o começo do programa. E voltou na história dos palavrões e disse pra ele não ficar falando porque tinha muita família assistindo. Ela também disse que ele era da cota dos desconhecidos. Na volta do intervalo, essa treta continuou repercutindo. Voltando pra dinâmica, Amedrado e Aline decidiram não trocar seus objetos. Quando Amedrado descobriu que tinha ganhado um carro, automaticamente caiu no choro. Quando se recompôs, agradeceu a Galisteu e a produção. Mas ainda faltava revelar o que tinha dentro do abacaxi da Aline, e ela ganhou nada mais nada menos do que a imunidade na primeira roça. Ou seja, não teremos ex-paniquete eliminado logo de primeira. No final foi só abraços, mas é claro que o sangue do Rico e da Solange ainda estavam fervendo. Inclusive a Solange subiu reclamando e lembrando que Rico chamou ela de velha, e questionou pra Dati o que adiantava ser novo e feio. Logo em seguida, o Rico também subiu dizendo que ia ter fogo no feno, e que diferente de muita gente, não tava lá pra limpar a barra. E com certeza o programa dessa sexta-feira promete. Primeiro porque vai entrar alguém do paiol, durante a festa. Segundo porque vai ter a repercussão dessa briga do Rico com a Solange. Que detalhe, continuou depois do programa. Bora esperar, né? Então obrigado pela companhia, se inscreva e até a próxima.